Seja bem-vindo ao canal da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. O exercício profissional e a carreira profissional são duas coisas diferentes e muita gente confunde ou não consegue separar uma coisa da outra. Então eu vou começar citando Sócrates, o filósofo, não o jogador de futebol. Sócrates viveu na Grécia 400 anos antes de Cristo. Entre os muitos e valiosos ensinamentos que Sócrates nos deixou, tem uma frase atribuída a ele que traduz muito bem a sua preocupação com a importância do significado das palavras em qualquer discussão. Ele dizia: se alguém deseja conversar comigo, deve antes definir os termos que usa. Então, socraticamente, vamos lá. Exercício profissional começa no momento em que você conclui a universidade, no momento que você se forma. Na verdade, legalmente, o exercício profissional começa no momento em que você obtém o registro no Conselho Profissional. No caso dos engenheiros e dos agrônomos, o registro no CREA. Mas, simbolicamente, nós costumamos dizer que o exercício profissional começa na data da sua formatura na universidade. O exercício profissional é regido por leis, por normas técnicas, pelos conselhos profissionais, pelos códigos de ética e por uma coisa muito importante chamada profissionalismo. O profissionalismo se caracteriza pelo exercício da profissão sem improvisações, com equipamentos de qualidade, com processos e sistemas diferenciados, dentro da legalidade e com princípios deontológicos rígidos. Isso significa que o profissional não improvisa, não pode mais ter o padrão do estudante, que faz o projeto dentro do seu quarto, na pensão, no apartamento ou em casa. O profissional precisa se fazer notar não apenas pelo resultado do seu trabalho, mas também pela maneira diferenciada com a qual ele exerce a sua profissão. Já a carreira, ela se inicia muito antes da formatura. No dia que você entra na faculdade, você entra no universo da engenharia e, portanto, a sua carreira começa a contar a partir daquele ponto. Porque a carreira é o conjunto de todas as coisas que você conquistou, das coisas que você perdeu, a história que você construiu ao longo do tempo em que você exerceu uma determinada atividade. A carreira depende muito das decisões que você toma. E você começa a tomar essas decisões no momento em que você entra na faculdade, e não apenas no momento em que você sai da faculdade. Na verdade, no momento em que você sai da faculdade, muitas decisões importantes e com impacto na sua carreira já foram tomadas nos 5 anos anteriores. Em qualquer momento da carreira, o profissional pode explicar ou justificar a posição que ele alcançou, as conquistas que ele teve ou as derrotas que ficaram na sua conta, através das circunstâncias ou das oportunidades. Porém, nada é mais eficaz para explicar o sucesso ou o fracasso da carreira de um profissional do que a análise das escolhas que esse profissional fez em algum momento dessa jornada. 2 profissionais, depois de 20 ou 30 anos, e que tenham alcançado diferentes resultados, podem ter tido as mesmas oportunidades e vivido as mesmas circunstâncias. E o que melhor explica o que os levou a esse ou aquele resultado, no fim das contas, foram as suas escolhas. Escolhas e decisões são 2 coisas muito importantes na carreira de um profissional. Esse é o assunto deste 4º vídeo da série Empreendedorismo e Planejamento Estratégico para Engenheiros, da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Não saia daí. Sabe o que a Mútua pode fazer por você e sua família? A Mútua é parte do sistema Confea-CREA, que atua para valorizar os profissionais das áreas tecnológicas. Ela é o braço direito que apoia esses profissionais quando eles mais precisam. Com um programa de inclusão, previdência complementar, planos de saúde, seguros e financiamentos, além de benefícios exclusivos para mulheres e pessoas com deficiência. Agora você já sabe.
A Mútua é uma parceria para o seu futuro. A Mútua é para todos. A carreira e a vida de um profissional é dividida em fases. Todos os autores que se debruçam sobre a análise de carreiras tratam essa jornada como um processo em que as fases vão se sobrepondo e os resultados obtidos em cada uma das fases dependem da lição de casa que tenha sido feito ou não nas fases anteriores. Portanto, é importantíssimo que cada fase da carreira seja plenamente vencida, ou seja, aquilo que tem de ser plantado naquela fase precisa ser plantado naquela fase, para que isso não seja um déficit, um prejuízo na fase seguinte. A primeira fase da carreira é a fase da formação. Ela começa geralmente aos 16, 17 anos e vai até aos 25 anos, mais ou menos. Isso significa que este período da carreira pega uma parte do ensino médio, toda a graduação e alguma coisa da pós-graduação também. É um período na vida do profissional em que a missão é aprender. Uma fase que precisa ser carregada de conhecimentos, domínio de técnicas e de habilidades, porque o profissional vai precisar muito disso nas fases seguintes. A segunda fase é a fase da especialização. Nos dias de hoje, o profissional não especialista tem sempre muito mais dificuldade para se colocar no mercado. Portanto, a especialização é uma etapa muito importante e ela depende muito de como você desempenhou na fase de formação. A terceira fase é a fase de estabilização profissional, que é quando você estabelece o patrimônio operacional, o patrimônio físico para a sua unidade de negócio. E é também nessa fase que o seu escritório vai se cristalizar. A quarta fase é a que vai dos 45 aos 65 anos, portanto, o tempo de uns 20 anos, que é o período da construção da reserva patrimonial, a preparação para a aposentadoria. Veja bem, você teve até aqui 20 anos entre a formatura e esse ponto da carreira para se estruturar, para se estabelecer. Agora você vai ter mais 20 anos em que você vai trabalhar, você vai produzir e vai construir um patrimônio de reserva, que você vai utilizar na fase seguinte. E a fase seguinte é a fase da realização profissional. Depois de muito tempo exercendo uma determinada atividade, depois de ter conquistado o seu lugar ao sol, depois de ter feito a sua contribuição para o exercício daquela profissão, você vai poder se realizar profissionalmente e colher os frutos de tudo o que você plantou nas fases anteriores. Vamos dar uma boa olhada no que devemos fazer ou com o que devemos nos preocupar em cada uma das fases da carreira. E vamos começar, claro, com a primeira fase, a fase da formação. Se você é um estudante ou se você é um profissional recém-formado, você está nessa fase da carreira. E nesta fase, o principal investimento pessoal a ser feito é estudar. Estudar muito e confiar nos professores. É preciso observar que tudo que o indivíduo faz durante a faculdade, suas ações, suas omissões e suas escolhas, tudo terá consequências na sua carreira. Sendo assim, o início da faculdade é aquele momento em que a carreira está toda por ser construída. É uma folha em branco onde o projeto será realizado. Cabe ao ainda calouro iniciar a plantação, assumir o controle da sua carreira e a consciência de que tudo o que ele fizer ou deixar de fazer terá consequências na hora da colheita. Além de estudar muito, você deve se dedicar a atividades extracurriculares, como a prática de esportes, atividades artísticas, participação política ou iniciação científica. Qualquer uma dessas atividades vai ajudar a construir um currículo rico e também a alcançar um terceiro objetivo muito importante para essa fase da carreira, que é desenvolver uma boa rede de relacionamentos. Mas preste atenção, rede de relacionamentos não é rede de pescar, não é teia de aranha, não é rede de contatos para se dar bem ou para ter para quem pedir coisas quando precisar, nada disso. Uma rede de relacionamentos
não é o conjunto de pessoas que você conhece. É o conjunto das pessoas que conhecem você, que sabem do que você é feito, que sabem do que você é capaz. Uma rede de relacionamentos é um conjunto de conexões consistentes que o indivíduo estabelece com pessoas com as quais ele interage de forma ativa e generosa. Sim, eu disse generosa. Você precisa se doar, ser útil, contribuir para o crescimento dos indivíduos que fazem parte da sua rede de relacionamentos. Portanto, construir uma rede de relacionamentos significa ser alguém para os outros. Significa registrar-se de forma positiva na mente dessas pessoas. Significa ser alguém em quem essas pessoas pensarão de primeira quando estiverem em busca de alguém que seja capaz de assumir uma responsabilidade, resolver um problema ou tocar um projeto importante. Esse período da faculdade, e também os primeiros anos depois de formado, é o tempo certo para construir uma rede sólida de relacionamentos. Porque é o período em que você terá contato com o maior número de pessoas em toda a sua vida. Seus colegas de sala de aula, seus colegas de outras turmas da faculdade, estudantes de outros cursos, professores, funcionários da escola, visitantes, parentes, empregados e patrões nas empresas nas quais você fizer estágio, participante de fóruns, seminários ou congressos nos quais você participe, e mesmo a turma das festas e das atividades esportivas. É muita gente. Capitalizar esses contatos é uma questão de estratégia e de inteligência. O objetivo é simples: ser interessante, ou seja, fazer com que as pessoas se interessem por você e pelos seus objetivos. E a estratégia sugerida é ser útil. Ninguém se torna interessante se não serve para nada. Seja útil, seja disponível, ajude as pessoas, divida conhecimentos, seja generoso. Não espere recompensas imediatas. O retorno do investimento na rede de relacionamentos não é pontual. Não se trata de um toma lá da cá. Investir numa rede de relacionamentos é construir um universo que conspirará a seu favor no futuro. O quarto objetivo para essa fase da carreira é investir tempo e energia no desenvolvimento dos fundamentos da profissão escolhida. Um fundamento é algo que sustenta alguma coisa, é o alicerce sobre o qual algo pode ser construído, o apoio principal. No edifício são as fundações e os primeiros pilares. Numa residência, são as sapatas de fundação. Geralmente, os fundamentos não são percebidos a não ser pelos iniciados. Saque, recepção, ataque, bloqueio são, por exemplo, fundamentos do voleibol. Significa que são as primeiras coisas que o jogador deve aprender quando ele se inicia na atividade. Depois que o atleta foi formado, essas coisas não serão mais treinadas, pois são os fundamentos que servirão de base, de alicerce, de suporte principal para o aprendizado de técnicas e táticas do jogo propriamente dito. No futebol também existem fundamentos: domínio de bola, passe, condução, chute, cabeceio, drible. Isso é o que se ensina nas escolinhas para meninos e meninas de 9 ou 10 anos. Depois de crescidos, os jogadores vão aprimorar a técnica, mas precisam chegar às equipes superiores com os fundamentos dominados. Nas profissões também existem fundamentos. São as coisas que devem ser desenvolvidas na graduação. São conhecimentos e habilidades que as empresas esperam não ter que ensinar para um recém-contratado. São aquelas características essenciais que todos os profissionais daquela área devem possuir. E os fundamentos da engenharia, você sabe, são a matemática, cálculo, geometria, a física, a química, a computação, cálculo numérico e linguagem de programação, e, claro, o raciocínio lógico. São as áreas de conhecimento que os engenheiros precisam dominar. Isso não significa que o engenheiro precisa ter, na ponta da língua, todas as soluções para os problemas que demandem esses conhecimentos. Uma forma de avaliar se você domina os fundamentos é saber se você seria capaz de esclarecer as dúvidas ou resolver os exercícios de um estudante do segundo ano de engenharia, mesmo que para isso
você tem de pegar os livros e estudar durante alguns minutos ou algumas horas. O quinto objetivo da primeira fase da carreira é começar a montar a sua biblioteca, seja ela física ou eletrônica, dando especial atenção aos clássicos. Ler e fazer registros, aprender a fazer pesquisas, encontrar referências, relacionar conteúdos e referenciar autores e assuntos. Engenharia é uma atividade intelectual. Uma boa biblioteca é um importante manancial de informações para alimentar essa atividade intelectual. O sexto objetivo da fase de formação é desenvolver o senso de profissionalismo. O profissionalismo, como eu já disse no início do vídeo, se caracteriza pelo exercício da profissão sem improvisações, com equipamentos de qualidade, com processos e sistemas diferenciados, dentro da legalidade e com princípios deontológicos rígidos. O profissional, com letras maiúsculas, pensa mais e improvisa menos. Tem um comportamento sustentado por práticas deontológicas, que é a ética aplicada ao exercício profissional, por uma competente sistematização dos processos e pela liderança de equipes produtivas. Outra coisa importante, acredite, é obter fluência em um idioma estrangeiro importante, que pode ser inglês, espanhol, mandarim. Mesmo com os avanços da tradução automática, especialmente por conta da inteligência artificial, ainda existem muitos motivos para aprender e desenvolver proficiência em idiomas estrangeiros. Porque se você sabe de verdade ler, ouvir, escrever e falar um idioma estrangeiro, você terá melhor desempenho em compreensão contextual e cultural, melhor comunicação e conexão humana, oportunidades profissionais e acadêmicas, independência e confiabilidade, aprimoramento cognitivo e criatividade, acesso a conteúdos autênticos e, olha isso, terá vantagem competitiva na era da inteligência artificial. Por último, mas não menos importante, nessa primeira fase da carreira, você deve investir em viagens de estudo. Se você tiver a oportunidade de fazer uma viagem para conhecer uma grande obra, um modelo inovador de instalação industrial ou qualquer coisa que possa enriquecer a sua cultura tecnológica, simplesmente não perca. Não faça corpo mole. Não pense que haverá muitas oportunidades como essa nas outras fases da carreira. Se você já está formado há mais de 1 ano e meio ou 2 anos, você certamente já está na segunda fase da sua carreira, a fase da especialização. E esse segundo momento meio que se sobrepõe à fase anterior, a fase de formação. A fase da especialização tem algumas características próprias, mas tem algumas que podem até já serem antecipadas na fase anterior. Talvez uma das coisas mais importantes dessa segunda fase da carreira profissional seja aprender a organizar a formação continuada. Veja bem, desde a pré-escola até o fim da graduação, o seu conhecimento de base é organizado e determinado por terceiros, seus pais, os professores, os coordenadores dos cursos. Mas agora você está por sua conta própria. Cabe a você decidir o que estudar e em que nível de profundidade, quais cursos de extensão fazer, qual especialização, que livros ler, participar de quais congressos, palestras ou seminários. Tudo isso é formação continuada. E tudo isso é muito importante para consolidar a sua carreira e garantir que você não se torne obsoleto. Outra coisa muito importante para se fazer nessa segunda fase da carreira: procurar uma entidade de classe, seja uma associação, um clube, um grêmio, e ser um associado participante e ativo. Fazendo isso, você vai matar 3 coelhos com uma única cajadada. 1. Vai contribuir para o desenvolvimento da sua profissão. 2. Vai desenvolver uma excelente atividade social, fará ótimos amigos e certamente uma ótima rede de relacionamentos profissionais. E 3. Será visto pela sociedade, lê-se mercado, como um bom profissional, reconhecido entre os seus pares. E isso é muito bom. É bom para a vida. É bom para os seus negócios. Nessa fase da carreira, você também deve, sempre que possível,
se aconselhar com profissionais veteranos e com seus ex-professores. Lá no canal 893 eu publiquei um vídeo com o título O Direito à Ignorância. O link está na descrição desse vídeo aqui. É muito importante entender o conceito, para não deixar que a vaidade intelectual atrapalhe o seu crescimento profissional. Outra coisa importante é entender a sua posição na cadeia produtiva e buscar o conhecimento profundo sobre as outras áreas profissionais envolvidas nos trabalhos que você faz. A complexidade e a interdisciplinaridade e até mesmo a transdisciplinaridade dos trabalhos dos engenheiros exige que o profissional consiga entender o quem é quem e quem faz o que nos grupos de trabalho. Saber quando é hora de impor o seu domínio técnico e quando é hora de simplesmente atender a demanda de outras áreas de conhecimento. Nessa fase, também é hora de avaliar, sem pressa, sem desespero, as especialidades profissionais para ampliar a formação. E também é hora de obter conhecimentos aprofundados de administração e gestão de negócios, empreendedorismo, estratégia, finanças, gestão de tempo, gestão de pessoas, marketing, negociação e venda dos seus serviços. E também é hora de intensificar investimentos na valorização da sua marca pessoal. A gente vai ter um vídeo nessa série especialmente dedicado a esse assunto, marca pessoal. Será o episódio número 6, não perca. Se você já está formado há uns 10 anos, provavelmente já fez um ou mais cursos de especialização. E provavelmente já encontrou o seu lugar no mercado, já decidiu em que área irá exercer a profissão. Agora é a hora de ir em busca da estabilização. Se você tiver um escritório, é hora de consolidar a formação de uma boa equipe de trabalho. E isso inclui construir relações de parceria com outros profissionais, com terceiros. Também é hora de iniciar investimentos estruturais no seu escritório, ou seja, adquirir equipamentos e outros bens de produção de maior valor. E também é hora de iniciar ou intensificar os investimentos estratégicos para o estabelecimento de diferenciais competitivos. É sempre bom lembrar que os diferenciais competitivos, os chamados recursos essenciais, são geralmente pair-dependent ou time-dependent, ou seja, dependentes do tempo ou dependentes da trajetória. A gente vai falar muito sobre isso no episódio 11, quando você será apresentado a visão da empresa baseada em recursos, a RBV. Se você já está formado há mais de 20 anos, você já está na fase da carreira em que você pode e deve fazer patrimônio de reserva. Você ainda tem uns 20 anos até a sua aposentadoria. É tempo suficiente para fazer alguns investimentos em renda passiva. E se você não sabe o que é renda passiva, não se preocupe. No episódio 13, quando falaremos de finanças pessoais e gestão financeira do negócio, eu vou explicar isso direitinho. Finalmente, a última fase da carreira é justamente aquela que não tem hora para acabar e a gente espera que dure muito tempo. Se você está formado há mais de 40 anos, provavelmente já está chegando lá, mas provavelmente ainda tem muita lenha para queimar. Então, é importante ter feito a lição de casa nas fases anteriores, para poder, agora, usufruir das conquistas da carreira. Uma marca pessoal valiosa, uma estrutura de trabalho bem administrada, uma excelente equipe de trabalho e parcerias com profissionais, credibilidade no mercado de trabalho e renda passiva para poder trabalhar apenas com aquilo de que você gosta. Enfim, a correta, cuidadosa e responsável gestão da carreira é um trabalho de plantação e de colheitas. No começo, quando você é estudante, é praticamente só plantação. Mas a cada avanço de fase, a colheita começa a fazer parte. E no fim, a colheita é muito mais presente e importante. Plante. Plante com coragem, com cuidado e com responsabilidade. E boa colheita. Se você é um profissional de engenharia, de agronomia ou de uma das geociências do sistema Confea, CREA, Mútua, essa série foi produzida para você. A Mútua está fazendo esse investimento por acreditar no potencial empreendedor dos profissionais
e por querer que eles estejam instrumentalizados para transformar os seus conhecimentos técnicos em negócios lucrativos e sustentáveis. Assista todos os vídeos, deixe seus comentários ou envie perguntas para mim. Eu terei um grande prazer em responder às perguntas se estiver ao meu alcance. Inscreva-se no canal da Mútua e compartilhe esse vídeo com algum colega que possa se interessar ou se beneficiar com esse conhecimento. E até a semana que vem.